Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? É uma frase do Jim Rohn que resume muito bem um estudo e que a síntese desse estudo fala basicamente sobre o contágio social. E o que quer dizer isso? Consciente ou inconscientemente, nós reproduzirmos comportamentos, atitudes de outras pessoas que muitas vezes nos chateiam, que muitas vezes nos incomodam e que na maioria das vezes nos fazem mal. Nicholas Kristof e o James H. Fowler são 2 pesquisadores que chegaram a esta conclusão matemática. Então, eles mapearam toda a população de uma cidade para descobrir como que as nossas conexões de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto, até de 5º graus nos afetam, ou positivamente, ou, ao contrário, negativamente. E o que seria isso, Adriano? O que é essa questão assim de conexões de primeiro, segundo, terceiro grau? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você tem um estilo de vida onde você preza por uma alimentação mais saudável, onde você preza por uma prática até inclusive regular de esportes, mas de repente você observa que o seu peso começou a aumentar, aquela rotina mais periódica de esportes que você tinha, você já não tem mais. Aquilo que você comia, que você ingeria, né, em termos de uma alimentação às vezes mais saudável, mais consciente, você deixou, né, meio que de lado. E claro que o resultado disso foi o seu peso na balança, talvez um colesterol, algo mais alterado no seu organismo, o próprio sistema imunológico depondo contra você. E aí vem a seguinte pergunta: quais são os estilos de vida das pessoas que mais convivem com você? Ou melhor, qual é o estilo de vida do amigo do seu amigo que você nem conhece? Ou melhor ainda, qual é o estilo de vida do amigo do seu amigo que você não conhece e nem o seu amigo conhece? Ou seja, uma pessoa que está a 3 graus de separação social de você. Uma pessoa que você nunca viu, nunca conversou, nem sabe o nome dela. E estatisticamente, o que esses pesquisadores conseguiram comprovar? Eles conseguiram comprovar que você tem 51% de probabilidade de engordar se o seu amigo engordou. Você tem 25% de probabilidade de engordar se o amigo do seu amigo que você não conhece engordou. Você tem 10% de probabilidade de engordar, por exemplo, se o amigo do seu amigo engordou. Então, assim, pessoas a 2, 3 graus que você não conhece, elas realmente vão te impactar neste nível. Você tem, da mesma forma, 51% de probabilidade de ser uma pessoa mais próspera, mais abundante financeiramente ou em termos de mentalidade, se o seu amigo tem uma mentalidade mais abundante, se o seu amigo tem uma mentalidade mais próspera, se o seu amigo tem, por exemplo, atitudes muito mais prósperas, se o seu amigo gasta menos e investe mais, as suas probabilidades são de ser como ele neste quesito em até 51%. Se você tem amigos, né, que têm sucesso na sua carreira, que têm sucesso na sua área profissional, ou que têm sucesso nos relacionamentos, você tem 51% de probabilidade de também ter o mesmo sucesso, de também ter os mesmos resultados. E se o amigo do seu amigo? É um cara que se dá muito bem nos relacionamentos, é um cara que tem sucesso na área profissional, mas você não conhece o amigo do seu amigo. Não tem problema, você também está sendo impactado em até 25% neste quesito. E se o amigo do seu amigo
começou a se dar bem financeiramente, começou a se dar bem na área profissional, começou a se dar bem na área esportiva, por exemplo, não tem problema. O seu amigo não conhece ele, nem você conhece ele. Mas, mesmo assim, você tem 10% de probabilidade de ter o mesmo sucesso que ele tem. O contrário também é verdadeiro. Se o seu amigo tem um certo vício, se o seu amigo costuma beber, se o seu amigo costuma fumar, você tem, sem dúvida alguma, 51% de probabilidade de ter os mesmos vícios que o seu amigo tem. O seu amigo não tem vício nenhum. Mas se o amigo do seu amigo que você não conhece, ele tem vícios como fumo, como álcool, ou de repente outros tipos de vícios, né, que existem vários por aí, você mesmo não conhecendo essa pessoa e não tendo contato nenhum, você tem 25% de probabilidade de também ter estes vícios, de também começar a adquirir estes vícios. A partir dos estudos da neurociência, nós temos uma explicação que comprova por que nós nos tornamos a média das 5 pessoas que mais convivem conosco. por que eu me torno aquela pessoa chata, ou aquela pessoa arrogante, ou aquela pessoa muitas vezes que para mim é insuportável, que vive reclamando o dia todo? Por que eu me torno, grande parte dessa pessoa pelos próximos 1, 2, 3 anos? Por que eu me torno aquilo que eu mais detesto no outro? Por que eu absorvo na prática aquilo que mais me incomoda no outro? Porque, segundo a neurociência, nós temos um neurônio. Então, isso é evolutivo. Nós temos um neurônio que é mais um mecanismo de defesa, que para nos proteger, para garantir a sobrevivência da nossa espécie, e claro que é por isso que nós estamos aqui hoje, este neurônio, este conjunto de neurônios se chama neurônios espelho. E o que quer dizer isso, Adriana? O neurônio espelho, ele surgiu à medida que a nossa espécie evoluía para nos proteger de ameaças, para nos proteger de predadores, como que ele está até hoje comandando as nossas ações. Por que eu me torno aquela pessoa chata que eu tanto reclamo que convive comigo? Por que eu me torno aquela pessoa absurdamente orgulhosa ou negativa que convive comigo? Por que eu me torno talvez aquela pessoa incrível, deslumbrante, aquela pessoa empática, e altamente comunicadora que convive comigo? Por causa desses neurônios. Então, assim, como é que eles funcionam na prática? Lá atrás, bem no início da nossa evolução, nós vivíamos num ambiente absurdamente hostil. Nós poderíamos ser atacados por um tigre de dente de sabre, nós poderíamos ser atacados por qualquer outro animal que não fosse da nossa espécie. E para evitar, que a gente fosse atacado, nós criamos os neurônios espelhos, que é como se fosse uma parabólica detectando a ameaça. Nós observávamos, por exemplo, um animal mais quadrúpede e a gente via que ele não era da nossa espécie. Então, o nosso neurônio espelho, ele avisava: puxa, esse animal não é da sua espécie. Se ele não é da sua espécie, ele é diferente. Se ele é diferente, ele pode ser uma ameaça. E, de repente, o nosso neurônio espelho, ele identificava uma certa diferença física entre nós e outros animais. E aí ele avisava: opa, cuidado, pode ser perigo. E aí, o que a gente fazia mediante a essa ameaça? Nós tínhamos algumas alternativas. Ou a gente fugia, se pudesse fugir, ou a gente paralisava, ou a gente reproduzia os gestos, as ações, as atitudes daquele animal. Ou seja, a gente copiava. Para quê? Para que aquele animal fosse menos ameaçador para nós e para que ele fosse muito mais familiar para nós. E para que nós
parecêssemos também familiar para aquele outro animal. E é daí também que vem a raiz das comparações, né? As pessoas vivem se comparando umas com as outras. Por quê? Porque o neurônio espelho diz: opa, o que é diferente pode ser ameaça. Se é ameaça, pode não ser legal. E se pode não ser legal, pode te prejudicar de alguma forma. Então, você vai ter que amenizar essa ameaça, vai ter que neutralizar. Para neutralizar, você se aproxima e copia. Nós vivemos num ambiente contemporâneo onde as ameaças são absurdamente diferentes das ameaças lá daquele ambiente das savanas africanas, mas nós continuamos sendo avisados pelos nossos neurônios espelho que o diferente pode ser uma ameaça. Então, se eu sou uma pessoa altamente tranquila, pacífica, harmoniosa no ambiente de trabalho e eu tenho um colega que é agressivo, um colega que é extremamente grosso, um colega que fala com rispidez, com grosseria, que trata mal as outras pessoas. E isso me incomoda muito nesse meu colega porque é absurdamente diferente daquilo que eu sou. Não se preocupa, em menos de 2 anos você estará sendo como aquele colega que você tanto detesta. Não se preocupa, porque em menos de 2 anos você estará reproduzindo aquelas atitudes que você abomina no seu colega ou que abomina no seu familiar, você estará reproduzindo quase que à altura e inconscientemente. É quando a gente reproduz algumas atitudes dos nossos pais, é quando que a gente abomina, é quando a gente reproduz algumas atitudes de familiares nossos que a gente abomina, é quando a gente reproduz atitudes de chefes nossos que a gente abomina. Então, isso acontece de forma inconsciente, por isso essa frase do Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Claro, porque você vai copiar aquilo que é diferente para neutralizar essa ameaça. Copiando o que é diferente para neutralizar essa ameaça, você torna aquilo que é diferente, ou seja, aquilo que você abomina no outro, mais familiar. Para tornar mais familiar, já que você não é grosso, já que você não é ríspido, já que você não é negativo, você passa a se tornar grosso, ríspido e negativo. Claro, se tornou familiar, já não é mais uma ameaça, mas infelizmente você está reproduzindo aquilo que você abomina. Segundo esses mesmos autores, o Nicholas Christoph e o James Fowler, presta muito atenção. Se você quer saber quais serão os seus resultados, ou na vida amorosa, ou na vida profissional, ou na vida financeira, daqui 2, 3 ou 5 anos, dá uma olhadinha nos resultados, na média dos resultados das 5 pessoas que você mais convive. Muito provavelmente você tem 51% de probabilidade para ter resultados similares. Se os resultados dessas pessoas, a média, são resultados ruins ou péssimos, você tem 51% de probabilidade de ter os mesmos resultados. Não importa qual a área, mas você, de fato, vai reproduzir na sua vida os resultados das 5 pessoas que você mais convive. E quando eu falo das 5 pessoas que você mais convive, muitas vezes pode ser o seu colega que está do seu lado, bem ali na sua mesa ou à frente da sua mesa, no ambiente de trabalho. Às vezes não é essa pessoa, às vezes é uma pessoa que você está junto todo dia, em todos os momentos, na hora do cafezinho, na hora do almoço, na hora do bate-papo. E a pessoa não convive ali na sua frente geograficamente, mas ela faz parte de um outro departamento na empresa que você trabalha. Só que você sai tanto com essa pessoa, você convive tanto com ela, que não se preocupa. Você vai ter 51% de probabilidade, sem dúvida alguma, de ter os resultados que ela tem. Não importa se eles são bons ou se eles são ruins, você vai ter os mesmos resultados com esse 51% de probabilidade. Não quero dizer que isso seja uma regra. Todas as pessoas do planeta terão 51% de probabilidade. Não, eu já vou mostrar para você como que a gente faz para que essas probabilidades nos impactem. Quando são ruins, nos impactem menos. Tem alguns fatores que nos levam
a reproduzir aquele comportamento, aquela atitude daquela pessoa que a gente abomina. Por que eu reproduzo os mesmos resultados ruins, péssimos ou ótimos das 5 pessoas que mais convivem comigo? Então, além da explicação neurofisiológica da neurociência que eu trouxe aqui para você, já que você tem essa explicação e você sabe que reproduzir as atitudes dos outros é algo inconsciente e é evolutivo, então, já que você tem essa informação e este nível de consciência, vamos saber assim, o que eu faço com isso? Quais são as minhas estratégias para que eu não seja o chato de galocha do meu colega que eu tanto detesto, a arrogância da minha colega que eu tanto abomino, para que eu não seja a pessoa detalhista em excesso do meu irmão que eu tanto critico. Então, para que eu não tenha adotado isso inconscientemente na minha postura, tem uma estratégia assim. Primeira coisa, você precisa saber o quanto que você pode estar vulnerável a aderir, né? 51% de probabilidade de aderir isto ou não. Então, como é que você observa quando você está vulnerável? São muitas formas de a gente estar vulnerável a isso, mas especialmente 3. Primeira coisa, como é que está a sua autoestima? De 0 a 10, o quanto que a sua autoestima, o seu autovalor é para você? 10, se é uma autoestima excelente. 0, se você não tem nada de autoestima e de autovalor. Então, assim, de 0 a 10, o quanto que você está em termos de autoestima? Será que você não precisa melhorar a sua autoestima? Será que a sua autoestima não ficou abalada, às vezes, com uma certa rejeição, ou uma perda financeira, ou uma perda de um familiar, ou que era teu esteio, teu suporte, né? Ou uma perda de alguém em algum relacionamento, né? Um término de um relacionamento, ou de repente uma rejeição no próprio ambiente de trabalho? Então dá uma olhada, como é que está a sua autoestima hoje? Se a sua autoestima ela estiver pelo menos abaixo de 6, é um ponto crítico, Por quê? Porque provavelmente você vai aderir inconscientemente àquela conduta, àquela atitude daquelas pessoas que você tanto abomina. Faz essa análise já junto comigo e investe no seu autovalor, no seu amor próprio, na sua autoestima. Um outro fator, né, que nos deixa vulnerável a copiar aquilo que a gente tanto abomina do outro e fazer jus à estatística de você é a média das 5 pessoas que mais convive, é o cansaço. Você tem estado com cansaço mental. Por quê? Porque você é a pessoa que tem que dar conta de tudo na sua casa, você é a pessoa que tem que dar conta de tudo no seu ambiente de trabalho, você é a pessoa que tem muita responsabilidade, muita pressão em cima de você, você é a pessoa que de repente não está fazendo aquilo que você gosta e que você quer mudar e não consegue ter coragem, ter ânimo, né, ou ter disposição para mudar. De repente, você está cansada por N fatores. Por isso que é muito importante a gente saber quais são as conexões das pessoas que fazem parte, né, da nossa vida. Não que a gente vai sair selecionando, não. Mas ter esta atenção, ter este cuidado para o nosso próprio bem-estar e esta consciência é importante. Até porque, assim, você pode selecionar a sua família, você pode dizer, escolho meu pai, escolho... Não, você não pode trocar de pai, não pode trocar de mãe, não pode trocar de irmão. Mas você pode ter estratégias para não reproduzir aquilo que você repele neles, como uma dessas que eu falei para você. A autoestima tem que estar em dia, ok? E esse segundo fator que eu falei para você, o cansaço, né? Como é que está o teu nível de cansaço mental, físico, às vezes até espiritual? Como é que está o teu nível de cansaço? Se você estiver cansado mentalmente, fisicamente ou espiritualmente, você muito provavelmente entrará nessa estatística de probabilidade de reproduzir em 51% as atitudes que você abomina em outra pessoa. Se não estiver cansado, ok, já reduz a probabilidade de reproduzir aquilo que é ruim e, por outro lado, aumenta a probabilidade de você reproduzir aquilo que é bom. Porque o que nos inspira e aquilo que a gente admira, a gente reproduz também.
Então, se tem algo em alguém que você admira muito e você tem a possibilidade de alguma forma de conviver com essa pessoa, nem que seja pela internet, se tem uma pessoa, um escritor, que você compra todos os livros dele, você já sabe como é que ele pensa, porque você já leu muito a respeito, né? Você compartilha das mesmas ideias dele, vocês têm valores similares, muito provavelmente a sua mentalidade e as suas atitudes estarão coerentes com as atitudes daquele escritor, por exemplo, que você admira e que você nem conhece fisicamente. Então, assim, a gente não precisa estar convivendo fisicamente com uma pessoa para que a gente reproduza aquilo que é bom ou ruim nela, ok? E o terceiro fator, se você tem o hábito de se comparar, né? Se você é uma pessoa que costuma comparar, e como eu sempre falo aqui, né? Comparar o seu bastidor sofrido, o seu bastidor de empenho, o seu bastidor de trabalho, o seu bastidor de esforço, de determinação, de busca, de foco diário, com o palco do outro, com os 2% do que você vê do outro no palco, que é absurdamente injusto. Se você tem o hábito de se comparar, quando a gente se compara, a gente começa a se julgar, a gente começa a se condenar, a gente começa a se culpar. Porque o outro lá naquele palco lindo e maravilhoso consegue fazer tudo aquilo, né? Consegue ter aplausos, reconhecimento, uma conquista atrás da outra que ele posta nas redes sociais ou que as pessoas vêm e me falam. Mas eu, infelizmente, estou aqui sofrendo, batalhando, trabalhando 14 horas por dia, me empenhando, estudando, lendo tudo, testando novos métodos, indo por novos caminhos, mudando, me reinventando e aparentemente não tenho o mesmo sucesso do que o outro que está naquele palco. Logo, eu vou começar a encontrar culpa em mim. Eu vou começar a encontrar e criar um terreno de vitimismo. E aí, se eu me comparo, eu me julgo. Se eu me julgo, eu me condeno. Se eu me condeno, eu me culpo. Se eu me culpo, eu culpo o outro, eu culpo o sistema, eu culpo a crise e eu me torno vítima. Vítima do quê? Das circunstâncias. Então, assim, nosso hábito de comparar também veio dos nossos neurônios espelhos para que a gente pudesse se comparar rapidamente e identificar a ameaça. É diferente de mim. Opa, pode ser ameaça, mas para eu saber que é diferente, eu precisava me comparar, né? E aí veio bem dessa questão evolutiva, lá do nosso cérebro reptiliano de mais de 500 milhões de anos atrás, que a gente traz até hoje para este mundo contemporâneo, onde as ameaças são outras. Na realidade, a verdadeira ameaça hoje é você não mudar. Então, tudo muda rapidamente, tudo se transforma rapidamente. A verdadeira ameaça é você não conseguir mudar segundo o movimento que o mundo faz, porque o mundo não para, as pessoas não param, as coisas não param. O mundo gira muito rapidamente à sua volta, no seu entorno. Então, a grande ameaça hoje é você não desenvolver a capacidade de mudar, ou seja, adaptar-se. Adaptar-se como? Mudando, acompanhando, se movimentando. Parou. Se você parou, se você estagnou, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça à nossa sobrevivência hoje, à sua sobrevivência neste mundo contemporâneo. Muito diferente do que era ameaça há milhões de anos atrás.